Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de geradores. Eu vou fazer agora a seguinte questão. No circuito elétrico, figura 1, é utilizado para a determinação da resistência interna R e da força eletromotriz E do gerador. Um resistor variável R, também conhecido como reostato, pode assumir diferentes valores, fazendo com que a corrente elétrica no circuito também assuma valores diferentes para cada valor escolhido de R. Ao variar os valores de R, foram obtidas as leituras do voltímetro e do amperímetro, ambos ideais, resultando no gráfico da figura 2. Com base nessas informações, assinale a alternativa que corresponde aos valores corretos da resistência interna e da força eletromotriz do gerador, respectivamente. Então, para resolver essa questão, a gente tem que lembrar das características da curva de um gerador, tá? Então, a gente pode dizer o seguinte: a curva característica do gerador, ela vai ser obtida pela equação do gerador, que é DDP é igual à força eletromotriz menos a resistência interna do gerador vezes a corrente elétrica do circuito. Nota que isso aqui é uma função do primeiro grau. Logo, esse gráfico vai ter que ser representado por uma reta. Se o coeficiente angular dessa reta é negativo, essa reta vai ter que ser uma reta decrescente. Então, a curva do gerador, ela vai ser um gráfico dessa forma aqui, aonde essa reta aqui é representada pela equação do gerador. Lembrando que quando a corrente elétrica é nula, tá? A força eletromotriz é exatamente essa aqui. Quando a voltagem é nula, a gente vai ter a maior corrente elétrica do gerador, chamada de corrente de curto-circuito. Então, a gente pode dizer o seguinte: é muito importante a gente sempre lembrar que, quando o I for igual a zero, eu vou ter a força eletromotriz do meu gerador. E, quando a DDP for zero, eu vou ter a corrente de curto-circuito, que é a maior corrente elétrica possível que pode passar pelo gerador. Beleza? Então, nota o seguinte: de acordo com o gráfico que foi obtido, a gente sabe que nesse ponto aqui, eu vou ter a minha força eletromotriz. Então, a minha força eletromotriz vai ser de 12 volts. E nesse ponto aqui, eu vou ter a corrente de curto-circuito, que vai ser igual a 4 amperes. Como ele quer a resistência interna do gerador, a gente sabe que corrente de curto-circuito é a força eletromotriz divididos pela resistência interna do gerador. Então, a resistência interna do gerador vai ser igual a eletromotriz divididos pela corrente de curto-circuito. Então, a resistência interna do gerador vai ser 12 divididos por 4, e isso vai me dar 3 ohms. Então, ele quer resistência interna, 3 ohms, está aqui, e a força eletromotriz, que é 12. Por isso que a resposta está na letra C. Beleza?